Em outros locais do mundo, né, o canabidiol, ou CBD, ou maconha, ela é utilizada como forma medicinal. Existem alguns suplementos, né, à base do canabidiol, e vamos discutir aqui no vídeo de hoje sobre isso. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois no vídeo de hoje é tudo sobre o canabidiol, mas em forma de suplementação. Normalmente ele é apresentado em forma de cápsula ou forma líquida, tá? A sua forma líquida, ela tem um gosto bem forte e algumas pessoas não gostam disso, até porque fica um gosto na boca e tal, e é um gosto bem de planta mesmo. Já as cápsulas são muito mais tranquilas, mas em termos de eficiência, os dois vão dar no mesmo na prática, ok? Provavelmente se você clicou aqui por interesse, ok, você vai aprender agora. Mas se você às vezes procurou aqui, é porque às vezes você tem um distúrbio de sono, tem alguma coisa que você queira melhorar no seu humor. E existem outros fitoterápicos que também podem auxiliar nisso, tá? Então 5-HTP, GABA, passiflora, mulungu, valeriana, melissa, relora, enfim. Então nós temos diversos tipos. Então lembra sempre que tiver uma dúvida, lendo Twin, mais tema. O canabidiol vai ajudar principalmente no humor e no sono. Porém, não só nisso. A questão do apetite também pode melhorar. Até porque tem muita gente que é ansiosa e reduz o apetite e o canabidiol vai facilitar essa via também. Então, basicamente, ele vai ser um suplemento para que você durma melhor, tenha melhores níveis de humor, abaixando a ansiedade e também melhora do apetite. Bom, nós temos algumas concentrações também, tá? 30%, 40%, 50%. Obviamente, quanto maior a concentração, maior vai ser a eficiência. Mas, não necessariamente uma concentração maior é uma melhor opção em todo caso. Por que isso? Porque também tem colateral, tá? Então, algumas pessoas... Os colaterais são muito pouco, é verdade, tá? No uso da suplementação. Mas algumas pessoas sentem uma letargia muito grande, dores de cabeça e tonturas. Normalmente esse tipo de colateral é experimentado em doses altas para aquele específico indivíduo. Ou seja, se ele abaixar a dose, ele experimenta os benefícios sem sentir tantos colaterais, pelo menos esses citados. Logo, um de 30%, por exemplo, pode ser muito bom para quem nunca teve contato com essa substância. Definitivamente é um produto bastante caro. Tá? Então não ache que você vai achar aqui no Brasil de forma barata. Inclusive a loja Maromba me mandou de presente um para testar. Então eu fiz a utilização para justamente vir aqui no vídeo e trazer a teoria e a prática. Então tá aqui os meus estudos e os meus relatos práticos também. Então eu indico a loja Maromba porque eles me mandaram um produto de boa qualidade. O que poucos sabem é que nosso corpo consegue produzir canabinoides, que são mais chamados de endocannabinoides. Os canabinoides da planta cannabis, eles têm um efeito agônico, ou seja, atua positivamente fazendo funcionar esses receptores chamados de CB1 receptor e CB2 receptor. E quando o canabinoide se encontra ali, você tem uma redução da sua atividade simpática, ou seja, você entra no estado de relaxamento, porém sem redução de dopamina, porque a dopamina é um hormônio excitatório, mas não é uma redução de dopamina com o uso do CBD. Logo você tem uma depressão do seu sistema nervoso central, só que sem o efeito de depressão propriamente dito do humor, de ficar triste para baixo. Então ele te relaxa, por isso que você dorme muito mais profundamente. Bom, eu fiz o uso com uma dose padrão, não experimentei colaterais de nenhuma origem que não seja nos 2 primeiros dias um pouquinho de letargia no dia seguinte. Tive uma das melhores noites de sono da minha vida, um efeito muito similar a, por exemplo, da melatonina, ou do 5-HTP, do GABA, todos tomados juntos. Só que ele, de forma isolada, já fez tudo isso. O meu humor também ficou bem melhor, então eu tive uma calma, assim, uma tranquilidade mesmo. Sabe quando parece que você está num dia bom? Então você está num dia bom, parece que tudo deu certo, vem uma pessoa e às vezes te alfineta. Aí você fala, não, mas isso não me aflige, hoje eu estou muito de bem. Então é mais ou menos isso que eu experimentei durante o uso. Uma das minhas preocupações era justamente o aumento de apetite,
Não experimentei isso, porque justamente meu apetite já é muito alto, eu sou um ex-obeso, eu tenho uma tendência à obesidade muito grande, mas isso felizmente não senti. O que isso pode ser de bom, pode ser de ruim, porque se eu estivesse fazendo um bulk, precisasse comer muitas calorias e contasse com esse produto, já não teria essa eficiência. Para isso foi muito melhor o MK677, o MKGH, que eu indico da MKTech também, que é uma excelente loja aí dos SARMs. Lembrando que o MK677 não é um SARM propriamente dito. Ele, para aumento de apetite, foi infinitamente melhor. Ou pior, dependendo do cenário que você está buscando, claro. Quando você for procurar sobre o CBD, que eu recomendo que você estude mais, pois é bem complexo, mesmo esse lance da suplementação, você vai encontrar várias coisas, né? Então, antibacteriano, anti-inflamatório, antisséptico, neuroprotetor, contradizendo, né, a questão de ser um enfraquecedor do seu sistema cognitivo, antidepressivo, antipsicótico, ansiolítico. Então, assim, tem diversas coisas que ele se compromete. O que eu posso compartilhar com vocês pelos meus estudos da substância no geral, sem tanto a intervenção do marketing? É que os principais efeitos vão ser esses que eu estou falando aqui no vídeo. Esses outros são aqueles efeitos periféricos. Então, por exemplo, a cafeína melhora a disposição, a queima de gordura, o foco, e tudo isso é verdade. Aí ela combate o câncer, ela não combate... Mas são coisas muito pequenas, muito minúsculas. Então, ao mesmo que você pegar, por exemplo, o kiwi. O kiwi é uma fruta que protege isso, aquilo, porque tem um pouquinho de vitamina tal. Aí aquele pouquinho eles puxam um gancho e colocam um monte de coisa, mas naquela dosagem é irrelevante. Então, eu acho que é um pouquinho disso o CBD, assim como qualquer outra substância que há o marketing. Então, o que eu tento trazer para vocês é sempre algo livre do marketing. Porque o marketing você já encontra na internet, a propaganda do produto já é muito forçativa de barra. Então eu tento vir aqui e passar uma coisa mais acadêmica, mais real para você. Normalmente a utilização vai ser de uma dose, vide o rótulo, então vai depender da apresentação, pode ser cápsula, pode ser líquido. No meu caso eu usei o líquido, então foi uma pipeta direto na boca. Se isso virar meme, vocês vão me pagar. E sempre utilizado próximo da hora de dormir. Na verdade eu tomava logo antes. Para melhora de humor, porém, é indicado que você fracione essa dose e mande durante o dia. Eu já tive a experiência, um dia que eu fui responder um aluno meu um pouquinho mais tarde, de tomar e não dormir imediatamente. Realmente eu senti um efeito de relaxamento, mas sem um efeito alucinógeno ou qualquer coisa desse tipo. Assim. Fiquei absolutamente normal. Parecia que eu tinha, vou dar um exemplo para vocês ficarem bem fácil de entender, treinado perna, aquele treino que você bota para arrebentar, e comido um rodízio. Sabe quando você deita no sofá e fica? Nossa, que sensação maravilhosa. Foi mais ou menos algo nesse sentido. Então funcionou, baixando os níveis de ansiedade, só que eu não fiquei exatamente num clima bom para trabalhar. Então eu respondi aquele e-mail e me deitei e tive uma excelente noite de sono, como todas as outras. Mas, novamente, eu usei uma dose completa para ir dormir e normalmente quando você fala de humor, você quebra essa dose em 3 para justamente não enfrentar um rebaixamento do seu sistema nervoso simpático muito alto, porque durante o dia você precisa, normalmente, lógico, de disposição para poder trabalhar, render, fazer alguma atividade. É importante dizer que o THC ele tem como máxima quantidade 0,2% num suplemento de canabidiol, tá? Então você não tem THC num nível significativo ali, até porque o THC em excesso pode causar, né? Lógico, a gente sabe que depende muito, mas até efeitos alucinógenos. E isso você não tem interesse nenhum com o produto. Você tem interesse só no canabidiol, que vai interagir e reduzir, deprimir você no bom sentido. Então você não vai encontrar THC, que é a substância ativa da maconha mesmo, dentro de um suplemento de canabidiol. Não é THC. Vai ter um pequeno traço que é totalmente irrelevante. Na verdade, assim, é algo aceitável. Por exemplo, igual um whey protein tem um pouquinho de carboidrato. Não é aceitável? É, mas ele tem que ter proteína. Então é mais ou menos a mesma coisa. O CBD é muito fácil de se encontrar relatos em fóruns, principalmente americanos, entre fisiculturistas que estão usando, de repente, trembolona, T3, T4, clenbuterol, efedrina, enfim, e não conseguem relaxar à noite para dormir, mesmo com melatonina, 5-HTP, entre outros. Então, normalmente é utilizado este suplemento. Então, você vai encontrar bons relatos em fóruns gringos, muito mais do que aqui no Brasil, que é um produto muito mais restrito
e que talvez você nem tenha ouvido falar e seja a primeira vez. Para você que está preocupado com o seu sono, eu deixei aqui alguns macetes para você melhorar o seu sono, que envolvem mais do que tomar uma substância. Porque tomar uma substância vai ajudar, tá? Uma melatonina, um canabidiol, um 5-HTP, uma passiflora. Só que tem algumas coisas que são muito importantes você fazer como rotina e de repente você evita tomar qualquer coisa e fica 100% orgânico, vamos colocar assim. Então dá uma conferida nesse vídeo.